Abram suas Bíblias, por gentileza, para o livro de Hebreus, capítulo 11. Perdão, meus irmãos, Hebreus, capítulo 12. Nós iniciaremos hoje uma série de estudos sobre a galeria dos heróis da fé em Hebreus, capítulo 11. Mas iniciando esse estudo, nós leremos Hebreus, capítulo 12, verso de número 1. Vamos lá, se todos abriram, você pode acompanhar a leitura junto comigo. Eu lerei na versão NVT, você pode acompanhar na sua mesma versão. A palavra de Deus vai dizer: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós queremos em Sua presença render graças, porque Tua palavra é o que direciona as nossas vidas. Como salvos em Cristo, como interessados, ó Deus, em buscar a Tua vontade, é necessário que nós olhemos as grandes testemunhas arroladas na Tua palavra no capítulo 11 de Hebreus. Então que nossa fé seja tão grande quanto foram desses homens e mulheres de Deus. Que nós nos apliquemos a servir ao Senhor com fidelidade e que o Senhor faça em nós o teu querer. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é que nós podemos estudar o capítulo 11 se nós começamos lendo o capítulo de número 12? O capítulo de número 12, meus irmãos, ele fala, assim como vocês puderam ler, sobre um grande número de testemunhas. Na minha versão, vai falar sobre uma grande multidão de testemunhas. As testemunhas aqui arroladas não são as pessoas que estão à nossa volta, mas as testemunhas são aqueles que foram listados no livro de Hebreus, capítulo 11. E assim como eu lhes disse, o nosso interesse é estudar sobre esse livro, ou pelo menos sobre esse capítulo. Hoje nós vamos fazer uma pequena parte da introdução, assim como eu lhes disse, e quero dar a vocês alguma base para que possamos, então, compreender melhor o capítulo 11 de Hebreus. Quando nós chegamos em nossa leitura, ou pelo menos quando você chegar em sua leitura, em Hebreus capítulo de número 10, principalmente versos 32 a 39, o autor de Hebreus ele deixa claro aos seus leitores, aos seus destinatários, que a vida cristã ela é repleta de lutas e de sofrimentos. É importante nós relembrarmos que aqueles destinatários eram judeus, eram hebreus. Então, muitas coisas, como os capítulos 8, 9 e 10, a primeira parte, fala bastante sobre alguns costumes dos judeus. Mas no verso de número 32, e você pode ler comigo ali na sua Bíblia, verso 32 do capítulo de número 10, e você pode só voltar algumas páginas, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos, e em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que ele lhes prometeu, pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de cuja fé, ou pessoas de fé, cuja alma é preservada. Então, meus irmãos, eles estavam sofrendo perseguições, não só por serem judeus, mas principalmente por serem pessoas que eram judeus, mas também que tinham reservado, ou pelo menos tinham crido em Cristo como seu Salvador.
Então a vida já não lhes era fácil simplesmente por serem judeus, e muito mais difícil pelo fato de terem recebido Cristo como Salvador. Então, uma das maneiras que o escritor de Hebreus encontrou para fortalecer a fé daqueles irmãos é exemplificando na vida de outros personagens bíblicos que tinham sofrido tanto quanto aqueles irmãos estavam sofrendo. Eu chamo a atenção para o verso de número 36, porque aqui você vai ver, quando nós falarmos sobre fé, aqui nós temos uma boa definição sobre fé. Vocês precisam perseverar, ou seja, precisam continuar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes prometeu. Então, a fé genuína, a fé verdadeira, ela tem a ver naquilo, ou pelo menos crer ou acreditar nas promessas que Deus fez na sua palavra. Então, para aqueles irmãos, para aqueles judeus, eles precisavam entender que a vida que eles tinham, eles deveriam continuar confiando em Deus e não retroceder na sua fé, não voltar aos costumes, vamos dizer assim, errados para que a perseguição pudesse parar. Pelo contrário, vemos, meus irmãos, que todos aqueles que foram listados na galeria dos heróis da fé foram pessoas que não tiveram vida fácil. Todos aqueles que acham que quando você entrega a sua vida a Jesus, você vai viver uma vida de facilidades, eles estão enganados. O próprio Salvador, quando veio a esse mundo, não teve vida fácil. Ele foi perseguido, ele foi crucificado, então os seus servos, como nós vimos no domingo, todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Então, meus irmãos queridos, assim como falamos, essas pessoas de Hebreus capítulo 11 são, então, as pessoas que compõem a nuvem de testemunhas e nos dão um poderoso testemunho, ou pelo menos dão um poderoso testemunho aos hebreus, de que eles devem crer na verdade de Deus em Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, nessa introdução eu dividi em 3 partes, mas vamos pelo menos 2 delas e depois a gente pode prosseguir na semana que vem. Mas para nós é importante entendermos a verdade de Romanos 8,17. Você pode abrir a sua Bíblia lá. Romanos capítulo 8, verso de número 17. Porque nós precisamos lembrar, assim como as palavras do apóstolo Paulo, que a vida cristã ela é uma vida de sofrimentos e lutas. Alguém leia para nós Romanos 8,17. Então, meus irmãos, se um dia nós seremos glorificados, aqui nesse mundo nós também sofremos ou sofreremos da mesma maneira que ele sofreu. Então, assim como já vemos nos domingos de noite sobre a influência que o sofrimento tem nas nossas vidas, a fé ela vai crescer. Quanto mais nós sofremos, quanto mais nós temos as dificuldades, as tribulações das nossas vidas, mais oportunidade nós temos de demonstrar fé no nosso Deus. Então, Paulo lembra aos romanos que assim como somos co-herdeiros com Cristo, compartilharemos da sua glória, mas também compartilhamos hoje dos seus sofrimentos. Volte lá para Hebreus capítulo 11, porque agora nós leremos versículos de 1 a 6, e aqui então nós faremos as nossas introduções, vamos dizer assim, introduções introdutórias, né? Mas de todas as maneiras, vamos ler lá Hebreus capítulo 11, e eu lerei essa parte. Você pode me acompanhar por gentileza. Hebreus 11:1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Vamos para o versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. Meus irmãos, eu já lhes advirto que algumas dessas questões que nós veremos sobre fé, nós já vimos recentemente. Mas se eu perguntasse para você, e você pudesse definir fé, o que você creria? O que fé é para você? As definições teológicas, elas pouco vão te ajudar se você não entender o que é fé na prática. E talvez esse seja o maior problema dos cristãos de hoje em dia, não entenderem o que é fé e de que maneira que isso vem impactar a sua vida. Pensa da seguinte maneira, o que são valores morais? Você sabe o que são os valores morais? Valores morais são aquelas coisas que dirigem a sua vida. Aquilo que você vai fazer, que você acha certo, o que você vai fazer porque entende que é correto, e de que maneira isso vai também infringir na vida de outras pessoas, ou seja, como que isso vai, através daquilo que acontece com você e daquilo que você faz, como que isso vai de alguma forma ser aproveitado ou não pelas pessoas, ou seja, pessoas que têm um padrão moral elevado, elas serão pessoas de caráter. Elas respeitarão o sexo oposto, elas terão um procedimento correto na sociedade, sendo cristãos ou não. De um cristão você espera um padrão moral altíssimo, não só porque deve ser alguém assim, mas porque tem Cristo como seu Salvador. Agora, uma pessoa de padrões imorais é alguém que não se importa com o sexo oposto. Ele importa só com o seu prazer. Ele não se importa com o bem-estar dos outros à sua volta. Ele sempre vai fazer aquilo que ele acha que é o correto, independente se isso vai prejudicar alguém ou não. Então nós vivemos numa sociedade de padrões morais baixos. Hoje em dia, o prazer do eu, ele é muito mais importante do que aquilo que a sociedade pensa. Então as pessoas elas já não se importam da maneira que elas vão se portar, através das suas vestimentas ou através das suas atitudes. Assim como eu já falei para vocês, na antiguidade ou antigamente, era feio pessoas até mesmo recasarem-se. Divorciarem era um problema, recasar era pior ainda. Hoje em dia, as pessoas do mundo resolveram esse problema como? Elas não se casam mais. Então elas trocam de parceiro do tempo que quiserem, o tanto que quiserem. Então já não existe mais aquele sonho principalmente de uma moça, de querer casar numa igreja, casar de branco, encontrar o seu príncipe encantado. Isso daí é conversa para boi dormir. No mundo a gente não vê mais esse tipo de coisa. Você vê pessoas que querem expor os seus corpos a todo custo. E eu tenho dito isso para vocês por quê? Porque o que é moral e o que é imoral dirige a vida das pessoas. Agora, a fé, infelizmente, ela não dirige a vida dos cristãos da maneira que deve. Por quê? Porque, meus irmãos, vamos pensar na questão das leis. Existem países onde as leis elas são rígidas. Por exemplo, na Indonésia, há um tempo atrás, ficou famoso o caso de um brasileiro que tentou entrar no país com drogas. Na Indonésia, se você é pego com drogas, pelo menos no aeroporto, se você for pego traficando, a sentença é morte. Então aquele brasileiro ele morreu. Ele foi morto por conta do seu crime. Esse é um país que deixa claro que as suas leis elas devem ser seguidas à risca. Em um país como o Brasil, se você for pego com drogas, você vai até a delegacia, é feito lá um BO e daqui a pouco você é solto. E não interessa quantas vezes você é pego com drogas, inclusive o nosso ilustríssimo STF está julgando se pessoas elas podem ou não ser presas, ou pelo menos se elas podem ou não andar com a sua droga. Se a polícia parar alguém e dizer, esse pouquinho de maconha, cocaína é meu, então eles não vão poder ser presos. É basicamente isso que está acontecendo.
Num país onde a lei ela é rígida, as pessoas elas temem. Num país onde a lei é frouxa, as pessoas elas não se importam. E mais uma vez eu te pergunto, o que isso tem a ver com fé? Eu falei recentemente para vocês. Existem uma categoria de cristãos que eles são os mais fiéis que existem. Você sabe que categoria é essa? Eu não estou falando de denominação, eu estou falando de categoria. Qual é a categoria dos cristãos mais fiéis? Daqueles que creem que a salvação pode ser perdida. Aqueles que acham que a salvação pode ser perdida por qualquer pecado, eles são os mais fiéis que existem. Por quê? Porque se eles deixarem de ir para o culto, perdem a salvação. Se eles deixarem de contribuir, perdem a salvação. Se eles tiverem problemas em casa, maritais, perde a salvação. Se xingar o cara na rua que te fechou, perde a salvação. Então as pessoas, elas vivem naquele terror psicológico, elas mesmo, achando que os seus pecados farão com que elas percam a salvação. Então, quando você passa na frente dessa igreja, seja num culto regular, de manhã, de tarde, de noite, seja numa vigília de madrugada, a igreja vai estar estrumbando de gente. Por quê? Porque essas pessoas no seu interior, elas creem que se elas não servirem a Deus, elas perdem a salvação. E se elas morrerem sem salvação, elas vão para o inferno. Só que nós entendemos que a palavra de Deus nos assegura a salvação em Cristo. Existem vários versículos que nós podemos falar sobre essa questão doutrinária. Você pode ler depois João capítulo 10, que ali é uma das bases fortes que nós temos. Mas uma questão prática da coisa é a seguinte: a salvação ela não depende de nós. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, se não depende de mim, como é que eu posso perder algo que independe da minha vontade ou não? É um presente que Deus me deu, aquele que aceita, ele é salvo pela fé em Cristo e por crer e confessar em Cristo como seu Senhor e Salvador. Então ele não pode perder. E aí nós vamos lá para 1 João capítulo 3, que vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então o nosso relacionamento com o pecado é um relacionamento como? É um relacionamento de uma luta diária. É claro que infelizmente não vivemos uma vida sem pecados. Porém, nós entendemos que os nossos pecados ofendem a Deus, mas não fazem com que nós percamos a salvação. E qual é o problema disso? Qual que é o problema disso? Olha ao seu redor aí. Olha quantos bancos vazios. O problema é que isso, ou através dessa verdade, isso produz crentes relaxados. Não todos. Mas boa parte dos cristãos, por vezes, não se esforçam pelas coisas de Deus. Às vezes, quando eu estou atrasado para o colégio das minhas filhas, eu acelero um pouco mais para poder chegar o menos atrasado possível. Ou se você vai numa festa, se você vai num churrasco, se você tem uma viagem, por vezes você quer chegar mais rápido, você faz o possível e o impossível para você poder fazer. Como nós fizemos a última vez, saímos aqui às 10h30 da noite, não, às 8h30 da noite, viajamos toda a madrugada para chegarmos lá na casa da nossa família. Isso não nos é problema. Marca uma vigília na igreja para você ver se as pessoas vêm de madrugada. Ou até mesmo me lembro que quando nós fizemos as 24 horas de oração, os horários mais difíceis eram os horários da madrugada. Muitas pessoas simplesmente não queriam sacrificar aquele tempo a Deus. Você não precisava ficar orando por 1 hora. Poderia colocar o relógio às 3, 4 horas da manhã, acordava mesmo aquele bêbado de sono, orava por aquela situação e deu.
O problema, meus irmãos, e essa é uma crítica para todos nós, é que nós não nos esforçamos pelo Deus que nós servimos. Então nós temos uma fé deficiente por conta disso. Nós não nos preocupamos o que é ser cristão mundo afora. Nós lemos no domingo Pedro dizer que existiam muitos outros cristãos que mundo afora tinham sofrimentos parecidos com os nossos. Ele falando aos seus destinatários e dizendo para eles que eles deveriam ser fiéis. Agora, vai dizer para os crentes que numa semana com 7 dias de 24 horas, que você precisa ou deve estar na igreja 3 vezes na semana. 2 horas, talvez, por culto. Vai dizer aos crentes que você precisa separar um tempo que seja. Você pegar a sua Bíblia, você orar ao seu Deus. Isso para os crentes é demasiadamente difícil. Então, meus irmãos, notem como a nossa fé, e eu digo nossa no geral como cristãos, nós temos uma fé deficiente. É por isso que eu lhes disse recentemente que nos países onde a perseguição é maior, existem os cristãos mais verdadeiros, ou os cristãos verdadeiros. Por quê? Porque as pessoas ali não são cristãos por conveniência, mas elas são cristãos ou cristãs por convicção. Elas sabem que clamando Cristo como seu Senhor, a sua vida está em risco. Sejamos honestos, meus irmãos. Não precisa ficar pensando nos irmãos da nossa igreja. Reflita em você. Se a sua vida estivesse, ou se sua cabeça estivesse a prêmio, pelo fato de você sair da sua casa e vir à igreja, você viria? Você aqui na minha frente falar, eu venho, pastor. Tá bom. Eu vou acreditar na sua palavra. Mas é Deus que conhece o nosso coração. As nossas palavras, elas podem ser carregadas de coragem, mas as nossas atitudes que por vezes são carregadas de covardia. Então, meus irmãos, o que aqui em Hebreus, capítulo de 1 a 6, ou pelo menos capítulo 11, versículos 1, 3 a 6, deixa claro o que é a fé, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Mas eu quero te dizer o seguinte, a fé é a chave que nos conecta às promessas de Deus. Entenderam? A fé é a chave que nos conecta à promessa de Deus. Por exemplo, domingo eu falei para vocês que existirá um novo céu e uma nova terra. Já te adianto que não vai existir sol. Então, muito provavelmente, esse calor senegalesco que nós temos aqui. Porque Apocalipse 22 vai dizer que a glória do Senhor vai iluminar todas as coisas. Aí você pode perguntar assim, será, pastor, que vai chover? Será que vai ter frio? Será que vai ter outono? Eu não sei. A Bíblia não nos declara. Só que a questão é a seguinte. Como é que nós nos conectaremos com esse novo céus e a nova terra? É pela fé, meus irmãos. É pela fé. Não se pode fazer a vontade de Deus sem fé. Não é isso que o escritor de Hebreus disse? Sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Ah, pastor, eu vou abrir a minha carteira, vou dar todo o meu salário aqui, vou agradar a Deus. Isso não funciona. Ah, pastor, eu vou botar todos os meus dons e talentos na obra de Deus para a glória do Senhor. Isso não adianta. Sabe por quê? Porque seja uma moeda, seja todo o dinheiro que nós pertencemos, se não for com a atitude correta, não tem valor nenhum. Eu, como pastor dessa igreja, eu já falei algumas vezes, e talvez faz tempo que eu não falo, mas é a grande realidade. Recentemente nós falamos das situações da nossa igreja para os membros. A grande situação é a seguinte:
Nós entendemos que servimos um Deus grandioso, Ele é dono de todas as coisas. Se Deus quisesse que aqui nós tivéssemos, que nós secássemos o nosso suor com notas de R$ 200, nós faríamos. Mas se nós não temos feito é porque Deus não permitiu. A Bíblia nos fala que Deus é dono de todas as coisas, então Ele é dono de todas as riquezas que existem. Tanto as imagináveis quanto as inimagináveis. O que eu quero lhes dizer, meus irmãos, é que nós temos a oportunidade de servir, mas muitas vezes nós não fazemos. E eu quero deixar claro a todos os irmãos, que aqueles que não contribuem para a obra de Deus, sejam para as missões, sejam nas ofertas, seja na cesta de amor, seja para qualquer outra finalidade. Se a pessoa não entende que Deus ama o que dá com alegria, não contribua, não dê. Esta igreja não precisa de contribuições de pessoas que acham que nós estamos fazendo um favor para Deus ou para a igreja quando nós estamos contribuindo. Então, se esse é o pensamento, não faça. Simplesmente não faça. Porque esse é o problema, meus irmãos. Fé, como disse o escritor de Hebreus, no versículo de número 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. O que nós esperamos, meus irmãos? Nós esperamos uma transformação na nossa vida. Nós esperamos que quando nós fecharmos os olhos nesse mundo, nós abramos os olhos e contemplemos a face de Cristo. É isso que nós esperamos. Se você não espera isso, tem algum problema. Então a fé é a certeza de algo que vai acontecer no futuro, não de algo que está acontecendo no presente. É a convicção de coisas que não vemos. Olha o que o escritor de Hebreus, ele vai falar no verso de número... nós lemos aqui da outra vez, é que eu acabei esquecendo minha Bíblia lá atrás, eu estou lendo no tablet aqui, mas veja aí comigo o verso de número 39. Verso de número 39 do capítulo 11, a gente já vai terminar, tá bom, gente? Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Pausa. Eu vou servir a Deus para ser rico. Tá lascado. Quem serve a Deus para ser rico, tá perdido. Às vezes pessoas acham, e honestamente, meus irmãos, eu já vou te dar um spoiler. A maior burrice da vida cristã é crente que acha que só tem que ir para a igreja quando o negócio está ruim dentro de casa. Quando está com problema de saúde, quando está com problema de dinheiro, quando está com problema de algum parente, aí eu começo a ir para a igreja ser fiel por um tempo e abandono a Deus. Olha, português bem correto para todos. Deus não é idiota. A pessoa que faz isso, ela prejudica-se a si mesmo. E muitas vezes ela não entende que quem talvez está abençoando ela é o próprio Satanás. Para que ela continue na sua ignorância. Porque o que Deus quer fazer nas nossas vidas, meus irmãos, é algo aonde nós seremos beneficiados não só no presente, mas principalmente no futuro. Os olhos do cristão não estão aqui. Esse mundo é bom, é ótimo, é bom ter irmãos, é bom ter família, é bom ter coisas boas, é ótimo. Mas nós contemplamos a eternidade. É por isso que todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé aqui nesse mundo. Receberam quase nada. Verso 40. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Eu ontem fiz aí um vídeo de 10 minutos com as fotos da dona Sharon. E é bacana demais ver como o ministério dela, nos 30 e tantos anos que eles serviram aqui no Brasil, como impactaram vidas. O post no grupo da igreja, no Facebook e no Instagram, mais comentado foi a nota de pesar que nós colocamos pelo falecimento da dona Sharon. Eu estava conversando com o irmão Eduardo,
Nós pretendemos, né, e eu já falei para a igreja, mas eu já vou falar o que eu estava conversando com ele, pretendemos no mês de abril fazer um culto memorial para a dona Sharon. Mas o que nós estávamos conversando hoje é que existe uma infinidade de pessoas que nós vemos no passado, que estavam aqui servindo ao Senhor e que não estão mais. Alguns deles abandonaram a fé. Literalmente abandonaram a fé. Estão longe de Deus, talvez nunca foram salvos. Mas, no entanto, esses irmãos perseveraram em servir ao Senhor. Pergunta, meus irmãos, vocês acham que hoje a irmã Sharon, ela está lá na presença de Cristo lamentando pela vida que ela investiu em servir ao Senhor? Vocês acham que o pastor Roger, lá na casa dele hoje, sentindo saudade da sua esposa, vocês acham que ele está lamentando pelo tempo que eles estavam aqui no Rio Grande do Sul? Todas as vezes que eu conversei com o pastor Roger, ele lamentava pelo fato de não poder estar aqui, mesmo com problemas de saúde. Eram pessoas que contemplavam a eternidade servindo ao Senhor no presente. Então esse é o spoiler que eu quero dar a vocês, que a fé, meus irmãos, ela não olha para o presente. É por isso que nós não podemos agradar a Deus sem fé. Devemos crer nas promessas do Senhor. Termino com essa frase. A fé é a chave para o tesouro de Deus. É por isso que o inimigo tenta nos desviar da verdadeira fé. Ele não quer que experimentemos Deus como doador de todas as boas dádivas. Os irmãos não têm ideia. Talvez muitos vão viver a vida cristã aqui sem ter ideia de como é bom servir ao Senhor. De como é bom sentir a influência do Espírito Santo agindo nos nossos corações. Muitos não têm ideia do que é ser cheio do Espírito Santo. Muitos não têm ideia do que é você estar em comunhão plena com o Senhor, da maneira que a palavra nos diz que nós devemos ter. Se você quer ser este ou esta, comece lendo a tua Bíblia todos os dias. Comece investindo tempo em oração. Se não fizer isso, você nunca vai ser um cristão verdadeiro. Vai ser daquela gama de pessoas que só querem ficar sugando as coisas de Deus, sem ao mínimo ser fiéis naquilo que é o básico de todos nós. Vamos orar, semana que vem nós continuamos. Senhor, abre os nossos olhos, tem misericórdia de nós. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.